A Justiça determinou a suspensão das redes sociais do candidato Pablo Marçal por 48 horas após ele fazer uma postagem com um laudo médico falso contra Guilherme Boulos. A Polícia Federal investiga Pablo Marçal por causa do documento falso. No laudo, ele acusa o adversário de uso de drogas. Entretanto, o papel leva a assinatura de um médico que já morreu e contém dados errados sobre o psolista. O dono da clínica que elaborou o laudo é amigo de Pablo Marçal e já foi condenado por forjar diploma de medicina e ata de colação de grau. A Justiça determinou que a informação fosse retirada da internet. Os demais candidatos à Prefeitura de São Paulo repudiaram a tentativa de ataque a Guilherme Boulos. O concorrente do PSOL, que registrou o boletim de ocorrência, destacou que a farsa foi desmascarada em poucas horas. O ex-presidente Jair Bolsonaro atacou Pablo Marçal e afirmou que ele está ao lado de Nunes, apesar de ter, segundo ele, gente que não gosta do atual prefeito. O dono da clínica que assina o laudo apagou o perfil do Instagram. Já a filha do médico citado no documento explicou que o pai jamais trabalhou no local. Pablo Marçal confirma que conhece o proprietário da clínica e diz que apenas divulgou as informações. O candidato pode ter problemas com a Justiça Eleitoral. Caso eleito, ele correria o risco de perder o mandato. E como nós destacamos, os candidatos à Prefeitura aqui de São Paulo se manifestaram sobre esse episódio. José Luiz da Atena, do PSDB, foi um dos que falaram. Acompanhe. Eu avisei que esse Pablo Marçal era um risco terrível à democracia, destruindo individualidades com acusações falsas, atacando pessoas com acusações falsas, com a lei eleitoral permitindo que ele usasse o seu processo de comunicação de massa, a internet. E nós, jornalistas e radialistas, tantos outros, se afastaram da profissão e ele não se afastou da dele, usando debates para fazer cortes inomináveis, jocosos e, às vezes, de acusações graves e nenhuma delas fundamentada em provas. Ele vai pagar na justiça comum, vai pagar na justiça civil, já pagou, perdendo 18 processos contra mim na justiça eleitoral e vai pagar muito mais na justiça criminal por essas acusações falsas. Essa é a grande realidade. Esse cara simplesmente se promoveu contra as individualidades e o coletivo que se chama democracia. O presidente Lula, que cumpriu a agenda com Guilherme Boulos aqui em São Paulo nesse sábado, também se pronunciou sobre esse caso. Acontece que a justiça às vezes leva tempo para julgar e às vezes quando julga já acabou as eleições. Nós temos casos que, havendo o resultado, é 4, 5 meses depois das eleições. É importante que a justiça, que eu respeito muito e que defenda o papel da justiça eleitoral, leve em conta que a gente não pode mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, que só sabe mentir, que só sabe dizer inverdade, que só sabe ofender as pessoas. Quando a gente vai para a televisão fazer um debate, a gente tem expectativa de que a gente possa contribuir com a informação para o povo, com a politização do povo, sabe? O povo começar a gostar da política, a gostar dos candidatos e a votar corretamente. Quando o povo vai votar com base na quantidade de mentiras, na quantidade de inverdade, na quantidade de provocação, é mais difícil. Então o Brasil está voltando a ser civilizado e a vitória do Boulos significa São Paulo 100% civilizado. Declaração do presidente Lula, e para falar sobre esse assunto nós temos um convidado. Afinal, o uso de um documento falso na campanha para atacar um adversário traz quais consequências ao candidato Pablo Marçal? O nosso entrevistado agora é o professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, professor Fernando Neisser, um dos fundadores da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Tudo bem, professor? Como vai? Muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Um prazer estar de volta aqui à disposição. Prazer é nosso. Bom, professor, só esclarecendo, claro, para a nossa audiência e cumprindo, claro, todas as regras do direito eleitoral, não estamos tomando partido de nenhum candidato, a gente vai analisar a questão do ponto de vista técnico. O candidato Pablo Marçal fazendo essa postagem, agora a Justiça determinou a retirada das redes sociais dele, não só a postagem inicialmente, mas também agora as redes sociais dele ficam suspensas por 48 horas. Quais os problemas que ele pode sofrer nessa reta final de campanha, professor? O Pablo Marçal certamente ele vai responder a dois tipos de processos.
um processo criminal eleitoral, depois de uma investigação, né, já foi determinada a instauração do inquérito policial eleitoral. O juiz aponta a possibilidade de terem sido cometidos alguns crimes. Nós estamos falando de divulgação de fatos sabidamente inverídico, injúria eleitoral, difamação eleitoral, uso de documento falso para fins eleitorais e falsidade documental, além da possibilidade, a se averiguar quantas pessoas participaram dessa ação, de associação criminosa, que seria um crime conexo, um crime comum, mas conexo a esses crimes eleitorais. O processo criminal a gente sabe que leva algum tempo e deve levar mesmo, ele precisa passar por uma investigação séria, com ampla defesa, com contraditório, ele não dá uma resposta imediata. Mas, paralelo a isso, vai existir, sem dúvida alguma, uma ação de investigação judicial eleitoral, que corre também na Justiça Eleitoral, para apurar o abuso de poder. No caso, seria na modalidade do uso indevido dos meios de comunicação. Mais ou menos igual o que aconteceu com o ex-deputado, o delegado Francisquini, do Paraná, que também, por conta de uma live muito próxima do período eleitoral, teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e foi decretada a sua inelegibilidade por 8 anos. O professor, o teor do documento pesa numa decisão da Justiça ou o que importa é que o documento é falso, ou seja, é comprovadamente falso? E de que forma também haverá uma perícia nesse documento, apesar das informações que já surgiram nesse sábado, da filha do médico desmentindo, dizendo que o pai, que já morreu, nunca trabalhou na tal clínica que atesta o documento? Para fins do uso indevido dos meios de comunicação, a falsidade em si do documento é, de certa forma, irrelevante. O que importa é que a informação veiculada daquela alegada internação é falsa. Aquilo não aconteceu, não existiu, como parece já estar bastante bem demonstrado. O que a Justiça Eleitoral leva em conta nessas situações é a chamada gravidade da conduta, né? Se a conduta é grave. E isso é dividido pela jurisprudência da Justiça Eleitoral no que chamam de gravidade qualitativa e gravidade quantitativa. A gravidade qualitativa é entender o quão inaceitável é aquela prática e qual foi a participação direta do próprio candidato. Aqui não parece haver dúvida, né, que foi ele mesmo quem fez, ele admite, ele não nega ter veiculado essas informações ontem à noite. E o fato disso ser feito numa rede social muito ampla, às vésperas da eleição, quando já não há tempo mais para que isso seja respondido, por exemplo, em horário eleitoral gratuito, que terminou na última quinta-feira, quando não há mais debates, torna ainda mais grave, desse ponto de vista qualitativo, a conduta. A gravidade quantitativa vai dizer respeito a quanto essa informação dispersou na sociedade, como ela afetou o eleitorado. Há notícias de que antes de ser derrubada a postagem já tinha tido mais de 10 milhões de visualizações, portanto mais do que o próprio eleitorado do município de São Paulo. Havendo esses dois elementos, e a Justiça Eleitoral, nessas ações de investigação judicial eleitoral, reconhecendo que eles existem, julga procedente, reconhece o uso indevido dos meios de comunicação, isso leva à cassação do registro, do diploma ou do mandato, a depender do momento em que ocorrer a decisão, e a decretação da inelegibilidade por 8 anos. Professor, eu peço um segundo da sua atenção, vou chamar o repórter Misael Mainetti, que está na Souza aqui de São Paulo e traz também mais informações, a repercussão. Os candidatos à prefeitura aqui de São Paulo estão se manifestando sobre esse fato desse sábado. Misael, boa tarde para você, bem-vindo, bom trabalho. Muito boa tarde a você e a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos participando agora de uma carreata do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que acompanha o candidato à prefeitura e também atual prefeito, Ricardo Nunes. A gente conseguiu conversar agora com a dupla e nós questionamos em relação à atitude de Marçal sobre acusar bolos, né, no caso aí de drogas. O governador do estado de São Paulo classificou esse ato como uma irresponsabilidade e Ricardo Nunes falou em bandidagem. Ricardo Nunes se colocou contra e também disse que confia na justiça, né? Essa foi a pergunta, lógico, feita pela imprensa sobre um posicionamento, então, do candidato à reeleição Ricardo Nunes e também do governador do estado de São Paulo, que apoia, né, o candidato Ricardo Nunes. Os dois se colocaram contra. O governador do estado de São Paulo, inclusive, usou essa palavra, chamou Pablo Marçal de irresponsável, e Ricardo Nunes enfatizou várias vezes, né, também usando a palavra bandidagem
postagem. Foi isso que aconteceu agora há pouco. A gente está aqui em São Paulo cobrindo a agenda de Ricardo Nunes. E ainda sobre esse assunto, a gente viu vários indícios, né, que a Justiça Eleitoral reconheceu como indícios aí de falsidade nesse laudo apresentado pelo candidato Pablo Marçal. Tentei entrar agora até no Instagram do candidato, mas está realmente fora do ar. Derrubaram, por enquanto, as redes sociais de Pablo Marçal. E os indícios de falsificação são vários, né? Como o documento publicado ser assinado pelo médico José Roberto de Souza, mas o profissional já morreu e também está como inativo no Conselho Federal de Medicina. O número do RG ali tem um dígito a mais, esse é mais um indício de falsificação deste documento. Luiz Teixeira da Silva Júnior, que é sócio da clínica Mais Consultas, esse é o nome que aparece lá, onde teria ocorrido esse suposto atendimento a Guilherme Boulos por uso de drogas. Ele é amigo de Marçal, tem fotos dos dois nas redes sociais. E Luiz Teixeira já foi, inclusive, acusado aí de falsificar um diploma de curso de medicina e também falsificar uma ata de colação de grau. Como eu mencionei, existe fotos, inclusive, dos dois juntos. Em uma das fotos, Luiz Teixeira da Silva Júnior, ele usa um jaleco. E em nota, ele usa um jaleco do Albert Einstein. Em nota, a instituição disse que nunca teve nenhum vínculo com essa pessoa. Inclusive, o laudo ainda tem diversos erros de ortografia. O nome da clínica, por exemplo, Mais Consultas, está escrito apenas Mais Consulta, está no singular. Então, se a gente esmiuçar esse laudo, a gente vai encontrar vários erros. Por isso, a Justiça Eleitoral já reconheceu como indícios de falsidade nesse laudo publicado e também derrubou as redes sociais do candidato Pablo Marçal. Só para fechar nossa participação, você que chega agora aqui na Jovem Pan, nós estamos falando, né, dos candidatos à eleição da Prefeitura de São Paulo. Conversamos agora com o candidato Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição, que está acompanhado do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e os dois colocaram contra essa situação totalmente. Tarcísio de Freitas chamando o Pablo Marçal de irresponsável e Ricardo Nunes classificando o ato, abre aspas, como uma bandidagem, fecha aspas. Voltamos ao estúdio. É isso. Misael Mainete com as informações aqui de São Paulo. A gente já colocou no ar, inclusive, a manifestação de José Luiz da Atena e a candidata Tabata Amaral, mais cedo em campanha, esse sábado, em um ato nesse sábado, ela afirmou que esse caso é motivo de prisão do candidato Pablo Marçal. E a gente volta com o professor Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral, e analisando, né, professor, essa situação. O senhor falou na última resposta que o candidato corre risco de ter a chapa cassada, pode, se eleito, ter a própria posse, vamos dizer assim, suspensa. O que acontece, professor? Porque nós estamos a bem menos de 24 horas do início da abertura das urnas nesse domingo, às 8 horas da manhã. Obviamente que a Justiça Eleitoral não deve tomar qualquer posicionamento de hoje para amanhã. Mas o que pode acontecer, professor? Quais são as hipóteses? Por favor. A ação de investigação judicial eleitoral, Thiago, ela é mais rápida do que uma ação criminal, né? É uma ação que tem menos provas para ser produzida. É viável que ela seja julgada em primeira instância pela primeira zona eleitoral de São Paulo, que é quem seria responsável por essa ação, até antes do segundo turno. Quer dizer, caso o Pablo Marçal passe para o segundo turno, pode vir uma sentença de cassação nesse meio tempo. Essa sentença ela não tem efeito imediato, tá? Um recurso contra ela leva a questão ao Tribunal Regional Eleitoral. Aí não me parece viável que nessas 3 semanas, que é muito pouco tempo entre o primeiro e o segundo turno, tenha-se decisões de primeira e segunda instância. Mas, caso o Pablo Marçal ganhe nas urnas no segundo turno, né, tenha mais votos do que a pessoa que disputar contra ele, e vier uma decisão do TRE até dezembro, que é o mês da diplomação, isso obstaria, impediria que ele recebesse o diploma. Nesse cenário, ninguém seria diplomado prefeito ou prefeita de São Paulo. No dia 1º de janeiro, teríamos a posse dos vereadores e vereadoras, que elegeriam uma pessoa para presidir a Câmara de Vereadores, e essa pessoa automaticamente se tornaria prefeito ou prefeita interino de São Paulo, até decisão do TSE. Se o TSE confirmar a decisão de cassação, há a chamada, né, a conclamação de novas eleições no município de São Paulo. Como se trata de uma cassação feita pela Justiça Eleitoral, cai a chapa toda, né? O titular
e a vice. Portanto, não existe hipótese da vice permanecer no cargo, e também, hoje, na legislação eleitoral brasileira, não existe mais aquela hipótese de que o segundo colocado ou segunda colocada assuma automaticamente. Isso não aconteceria, ou seja, se um candidato que perdeu a eleição no segundo turno, ele não é chamado, a chapa não é chamada para assumir a Prefeitura de São Paulo. Isso não existe. Não, já existiu isso na nossa legislação em outros momentos, isso não existe mais hoje. Toda vez que a Justiça Eleitoral caça a pessoa que venceu as eleições majoritárias, tem-se novas eleições. Perfeito. Professor, só mais uma dúvida. O senhor falou em relação à posse dos vereadores, né, no começo do ano, eventualmente se a chapa estiver suspensa, enfim. Mas como que se indica o vereador que será o prefeito de São Paulo interinamente? A Câmara Municipal, que normalmente já faz uma eleição para escolher o presidente, assim que houver a indicação, o presidente da Câmara Municipal é quem vira o prefeito? Exatamente. Quer dizer, a Câmara Municipal nova, que toma posse no dia 1º de janeiro, faz a eleição da sua mesa diretora. A pessoa que for escolhida presidente automaticamente assume a prefeitura interinamente, e a pessoa escolhida para ser vice-presidente da Câmara Municipal assume a presidência da Câmara Municipal. Professor Fernando, e claro, a gente está falando aqui sobre hipóteses, né? O que pode eventualmente acontecer no caso de Pablo Marçal não passar para o segundo turno. É claro que o foco vira, né? A discussão muda, mas de que maneira ele ainda pode ter problemas na justiça, mesmo não indo ao segundo turno? Muda muito pouco, muda, claro, para a população de São Paulo, que eventualmente não vai se sujeitar a ser governada por um prefeito ou prefeito interinos, com todos os problemas administrativos que isso traz. Mas o processo prossegue contra, não é porque ele não foi ao segundo turno que ele seria automaticamente absolvido, né? A ação continua, ela é julgada, e como ele não vai ter um mandato, um diploma para ser cassado, essa parte deixa de ser aplicada a ele, mas ele teria decretada contra si a inelegibilidade por 8 anos. Então ele fica inelegível por 8 anos se o processo, obviamente, andar. Mas essa é uma palavra final. Pode ser do TRE aqui de São Paulo ou é de uma instância superior? A palavra normalmente vai ser do TSE, porque a pessoa que perde um processo desse tende a recorrer para o TSE, mas se não houver recurso, no momento em que transitar em julgado, ele está inelegível. Na verdade, a partir da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que já é um órgão colegiado, essa inelegibilidade já passa a incidir sobre ele. Aí ele que pode tentar buscar uma reversão disso em Brasília, mas ele já estaria, a partir daquele momento, inelegível. Professor, no caso do candidato Guilherme Boulos, né, que foi alvo dessa informação falsa, ele inclusive fez um boletim de ocorrência em um distrito policial aqui de São Paulo. Ele tem quais meios para tentar inviabilizar a candidatura de Pablo Marçal? Ou ele processa pessoalmente o candidato? Ele processa a campanha? Como se dá isso? Então, o candidato Boulos é quem tem a legitimidade, assim como o Ministério Público Eleitoral também tem, de propor esta ação de investigação judicial eleitoral para apurar o abuso de poder, o uso indevido dos meios de comunicação social. Esse seria o principal caminho dentro da Justiça Eleitoral para que isso possa ser apurado e para que tenha essa cassação da candidatura de Pablo Marçal ou de eventual mandato, se ele vier a ser eleito. Por outro lado, as ações penais eleitorais, né, os crimes eleitorais que a gente comentou aqui no começo da entrevista, eles são todos privativos do Ministério Público. Só o Ministério Público pode apresentar uma ação penal eleitoral. O Boulos, ele levou ao conhecimento da Justiça Eleitoral, né, a ocorrência desses fatos, o que a gente chama notícia-crime. Automaticamente isso foi encaminhado pelo juiz eleitoral para a Polícia Federal e foi determinada a instauração do inquérito. A partir do momento que esse inquérito for concluído, que houver um relatório com as conclusões do delegado ou da delegada que vai conduzir, isso vai ao Ministério Público, e é o Ministério Público quem decide se apresenta uma ação penal eleitoral. Nada disso impede, no âmbito civil, que o candidato Boulos vá à Justiça Comum pedir uma indenização por eventuais danos morais que ele tenha sofrido.
Professor, e a própria candidata Tabata Amaral fala em prisão, e inclusive alguns especialistas também já ouvidos pela imprensa citam essa possibilidade. Pessoalmente, o senhor acredita nisso? O que seria primordial para que isso acontecesse, eventualmente, claro? Veja, ao fim do processo criminal, né, são crimes que têm penas não tão altas. Então, muito provavelmente, se existir uma ação penal e se ele vier a ser condenado, a somatória dessas penas não deve chegar a um regime inicial fechado. Portanto, provavelmente haveria até uma substituição por penas alternativas ou por uma prestação de serviço ou um regime aberto. Mas nada impede que possa ocorrer uma prisão processual, né, a prisão provisória ou a prisão temporária. A decisão dada hoje pelo juiz criminal da 5ª Zona Eleitoral, que é quem está cuidando desse caso no âmbito criminal, foi muito inteligente, foi muito correta no meu modo de ver, porque ele admite aquilo que a jurisprudência diz, que toda vez que você está diante de uma possibilidade de uma medida dessas cautelares, você deve tentar evitar a continuidade do cometimento de crimes pelas medidas menos intrusivas. Portanto, foi ele quem determinou a derrubada da página no Instagram de Pablo Marçal, na lógica de dizer, bom, Pablo Marçal está usando esse canal para divulgar desinformação. Ao invés de determinar sua prisão, eu bloqueio o acesso a esse canal, ele deixou já avisado na decisão que se ele tentar divulgar isso por outros canais, também vai derrubar esses outros canais, para que isso não possa mais ocorrer. Se ainda assim Pablo Marçal seguir buscando caminhos e mostrar que não está sendo contido só por essas medidas menos intrusivas, me parece absolutamente natural que o juiz determine a sua prisão provisória para garantir que ele não continue cometendo delitos. E, professor, pessoalmente, o senhor acha que a decisão desse sábado de se suspender as sedes do candidato por 48 horas, pelo menos, é uma decisão acertada e, dependendo do que acontecer nos próximos dias, se ele, por exemplo, for ao segundo turno, o senhor acredita que as sedes possam ficar suspensas por esse período eleitoral? Me parece que a decisão foi muito acertada, né? A alternativa era determinar a prisão provisória de Pablo Marçal para que ele parasse, cessasse com o cometimento desses crimes. Então, acho que foi uma medida mais leve, né, para tentar chegar a essa mesma finalidade. Caso cessem condutas desse tipo, Pablo Marçal pare com esse tipo de acusação falsa, seria natural, caso ele vá ao segundo turno, que se permita a retomada desses perfis. Agora, qualquer deslize, né, uma nova tentativa de usar esses canais para a disseminação de desinformação, sem dúvida nenhuma, seria tratado com bastante rigor. Perfeito. Professor, vou pedir mais um minutinho da sua gentileza, eu sei que o senhor tem horário, mas o candidato Guilherme Boulos se manifestou agora há pouco sobre esse fato desse sábado. A gente acompanha na Jovem Pan. A farsa foi desmascarada em poucas horas. Agora, o que a gente espera é que a justiça tome as medidas cabíveis. A gente já entrou na justiça eleitoral, já entrou na justiça criminal. O que a gente espera também é que a verdade circule mais do que a mentira circule. Isso é muito importante nessa reta final, para que uma mentira tão abjeta, uma mentira tão baixa, tão sem princípios, não interfira na disposição do eleitor nas urnas. Guilherme Boulos fazendo esse ato na Avenida Paulista nesse sábado, a gente vê o MASP ao fundo. Bom, o professor Fernando, ele cita, né, o processo não só eleitoral, mas também na justiça criminal. É o que o senhor estava falando, né? Ou seja, esse caminho agora vai para esses dois lados. Exatamente. Né? Provavelmente a campanha do Boulos vai ajuizar essa ação de investigação judicial eleitoral em breve, pedindo o reconhecimento do uso indevido dos meios de comunicação. Isso vai tramitar na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, o eventual recurso vai ao Tribunal Regional Eleitoral e, em paralelo, vai correr o inquérito policial eleitoral sob supervisão do juiz da 5ª Zona Eleitoral de São Paulo, Dr. Rodrigo Capês. Ô, professor, deixa eu pedir até um depoimento mais pessoal, né, em relação a um advogado que milita há tanto tempo na justiça eleitoral aqui no país. Eu pergunto de que forma
as redes sociais viraram um desafio para a própria Justiça Eleitoral. Antes de começar a campanha, a gente falava muito sobre a inteligência artificial. De que maneira um operador do direito precisa também se aprimorar e tentar entender eventualmente o que acontece, porque é um cenário muito novo de uma certa maneira, né? E talvez, não sei se o senhor concorda ou não, existam muitas brechas que talvez há necessidade de haver uma disciplina talvez maior, mas aí sem esbarrar naquela discussão sobre o que é censura, o que é liberdade de expressão, o que é notícia falsa, não é, professor? Eu acho que todos nós estamos aprendendo a lidar com responsabilidade com as redes sociais, né? Nós ainda não temos uma receita de bolo perfeita, nem a Justiça Eleitoral tem, nem a Justiça Comum, nem nós da advocacia, nem o Ministério Público. É um aprendizado coletivo. Eu acho que nos últimos anos houve uma melhora muito grande nessa disciplina, tanto na relação das chamadas Big Techs, né, das empresas que controlam essas plataformas digitais com as instituições. Hoje, a Meta, a Google, o TikTok são parceiros da Justiça Eleitoral, trocam informações com celeridade, cumprem as decisões da Justiça Eleitoral de forma bastante rápida. E esse é o ponto-chave, né? O problema das redes sociais, e a sua vantagem também, é a velocidade de disseminação da informação. Isso serve para o bem e serve para o mal, mas é preciso ter caminhos para, com eficácia que precisa ter no período eleitoral, fazer cessar esse tipo de prática nociva e, ao mesmo tempo, permitir que a informação correta seja divulgada. Eu acho que é um aprendizado. Me parece que, comparado com 2018, nós estamos num cenário bastante melhor. Eu acho que aqui nós tivemos algumas gestões de muito sucesso frente ao Tribunal Superior Eleitoral na construção dessa relação com as plataformas. Falta ainda ao Brasil um marco legal, né, uma lei que organize a prestação de serviços pelas plataformas, sem adentrar a questão da censura prévia, mas ao mesmo tempo garantindo que as plataformas forneçam todas as informações necessárias quando solicitado pela Justiça Eleitoral, cumpram as ordens, não só da Justiça Eleitoral, Justiça Comum também, mas cumpram as ordens, forneçam informações, né, sejam parceiras nessa construção da democracia. O que torna para todos nós esse desafio bastante grande é que as redes sociais, elas existem a todo momento, né? Eu costumo brincar atualmente quando converso sobre isso, sobre as campanhas eleitorais. Antes, o trabalho de um advogado eleitoral, né, do ponto de vista da propaganda, ele incluía analisar materiais gráficos que seriam feitos, o horário eleitoral gratuito que seria mandado, o horário eleitoral gratuito dos adversários. Hoje, nós analisamos dezenas de postagens prévias que vão ser colocadas pelos nossos clientes. Nós temos que analisar as redes sociais de todos os adversários, com dezenas de postagens por dia. Então, é um trabalho que aumentou bastante em razão das redes sociais. E, professor, uma última pergunta. A gente até teve, as pesquisas retrataram isso, que houve uma influência em relação ao horário gratuito no rádio e na TV. E muitos especialistas diziam que esse horário não adiantava mais nada, não tinha influência, mas cada eleição tem uma história, não é, professor? E por mais que as redes sociais tenham um papel muito forte, os veículos tradicionais de comunicação, rádio, televisão, têm um papel importante ainda nesse processo democrático da eleição, não é, professor? Eu não tenho dúvida que sim. Na verdade, houve uma mudança na legislação alguns anos atrás. Não sei se as pessoas se lembram, nós tínhamos aquele bloco de programação bem mais longo, né? Nós chegamos a ter blocos de 1 hora, depois meia hora. Hoje, o bloco de programação, que é aquele que no rádio vai ao ar às 7 da manhã e depois ao meio-dia, e na televisão vai ao ar às 13 e depois às 20, nas eleições municipais ele é de só 10 minutos. Porque foi se diagnosticando que esse bloco de programação tinha pouca eficácia, tinha pouca audiência, com a gama de opções que as pessoas têm hoje, com plataformas de streaming, com sites, com, enfim, a internet em geral. As pessoas, quando começava esse horário eleitoral em rede do bloco, mudavam de meio e paravam de assistir. Mas, ao mesmo tempo que reduziu o bloco, houve um aumento no número de inserções, que são aquelas propagandas curtas de 30 segundos, normalmente, ou 60 segundos, que vão ao ar intercaladas na programação. E dessas as pessoas não conseguem escapar.
Então a pessoa está assistindo um programa e aquilo chega a ela. Essas têm muita eficácia e hoje são 70 minutos por dia espalhados na programação entre as 5 da manhã e a meia-noite. É bastante tempo a se considerar o tempo que as emissoras têm de intervalo comercial com propaganda eleitoral. Mais do que isso, né? Acho que ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a conviver com as redes sociais, elas também deixam de ter o fascínio que tinham no começo. Então, se antes as pessoas davam um grau altíssimo de credibilidade às redes, aos programas de mensagem eletrônica, estamos também aprendendo coletivamente a ser mais desconfiados, a ser mais céticos com relação a esses conteúdos, e isso acaba retomando a credibilidade dos meios tradicionais. E por fim, né, também havia-se decretado, de certa forma, quase que o fim da campanha de rua, aquela campanha com a panfletagem, com os materiais de rua, muito por conta das eleições de 2020, né, no meio da pandemia, que de fato a campanha de rua foi quase toda obstada. Mas esse ano nós vimos com força o retorno da propaganda de rua. Acho que todos esses meios juntos colaboram para trazer informação para o eleitorado. Conversamos com o Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito bom receber o senhor aqui, um bom fim de semana, todos voltando com muita consciência e a gente volta a se falar. Muito obrigado, professor, um abração. Eu que agradeço, Thiago, desejo um domingo de muita tranquilidade, que todos votem naquelas pessoas que entendem que são as melhores opções. Perfeito, muito obrigado.